Desde os anos 90, quando chega o mês de outubro, no mundo todo, uma campanha alerta sobre a importância de prevenir e tratar o câncer de mama. O Outubro Rosa chama atenção para o segundo tipo mais comum de câncer entre as brasileiras. Hoje o Sala de Convidados é dedicado a essa campanha e vai trazer muita informação importante para você. A mama tem toda uma representação do feminino. Realmente a gente fica sem chão. O paciente oncológico, a luta dele é contra o tempo. O diagnóstico precoce é fundamental. A gente tem que lutar. Independente do estágio, procure tratamento. Câncer não é diagnóstico de morte, não é. Conversando comigo hoje pela internet sobre câncer de mama e o Outubro Rosa, Ângela Fausto, cirurgiã plástica do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, Luciana Lobo, fundadora do Instituto Zen Câncer, e Fabiana Tonelotto, chefe da mastologia do INCA. E a sua participação enriquece muito a nossa conversa. Tem perguntas e comentários para as nossas convidadas? Então encaminha para a gente pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Fabiana, Luciana, Ângela, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje para a gente fazer, eu acho que um serviço fundamental para essa doença que mata tantas brasileiras, mas mais do que mata, com tratamento e prevenção, faz com que elas possam sobreviver, né, Fabiana? Eu começo com você, contando um pouquinho como é que está nesse momento o atendimento a essa mulher e com a importância de se observar a própria mama para poder prevenir e evitar essa doença. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, é uma honra, obrigada, o INCA, ter representado aqui. E, bom, com a pandemia, houve um grande desafio por parte do INCA e do tratamento oncológico como um todo, porque além do desafio que é tratar câncer de mama no sistema público, nós temos o desafio de tratar pacientes com Covid, de prevenir a contaminação também intra-hospitalar. Então foi um grande desafio, mas nós conseguimos, com bastante colaboração da equipe, nos planejando, nos organizando, nós conseguimos continuar o tratamento do câncer e conseguimos estamos conseguindo superar esse desafio. Processo importante, né, Fabiana? Luciana, eu queria também queria ter trazido também você já no comecinho da nossa conversa. Acho importante a gente já falar como é que está sendo esse tratamento nesse momento, mas você teve a experiência do câncer de mama e foi uma experiência transformadora na sua vida, né? Eu queria que você brevemente trouxesse essa sua experiência, que também vai ser trazida ao longo do nosso programa. Eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Sim, eu sou paciente oncológica, eu tive câncer de mama em maio de 2017, né, e câncer de mama agressivo. Tive que fazer 16 ciclos de quimioterapia, 30 ciclos de radioterapia, mais um ano de tratamento com anticorpos e ainda faço a hormonioterapia, né, e dessa experiência eu fundei o Instituto Zen Câncer, que tem como objetivo trazer bem-estar e autoconhecimento para os pacientes oncológicos durante e após o tratamento. Vamos falar mais disso ao longo do programa. Ângela, ano passado o mote da campanha foi a mulher conhecer o próprio corpo, porque uma anomalia no corpo de uma mulher pode não ser uma anomalia necessariamente no corpo de outra. Qual a importância da mulher se observar para poder prevenir e detectar esse problema a tempo de tratar com tranquilidade? Ângela? Bom, oi. O cuidado com o câncer de mama, ele entra no que a gente chama prevenção secundária, ou seja, é o diagnóstico precoce. Então, a mulher tem que se observar e as alterações que ela notar na sua mama, ela pode ajudar a buscar o tratamento, mas independente disso, ela existe um programa informativo em que ela tem que buscar esse tratamento junto aos médicos para que seja orientado o que está indicado para cada uma. A mama ela é muito importante para a mulher, porque ela faz parte da sua imagem corporal. Então, qualquer doença que venha afetá-la, ou com a sua perda parcial, deformação ou total, isso impacta na vida dela,
ela vai enfrentar um tratamento e é importante que a cirurgia plástica faça parte desse tratamento como um tratamento global de integração dessa mulher para que ela seja rapidamente reabilitada e ela retome a sua vida com mais otimismo e, inclusive, encarando um tratamento que, como a gente acabou de ouvir dessa paciente que passou por isso, são tratamentos longos e que, se ela tiver uma autoestima preservada, ela abraça esse tratamento muito melhor. Vamos falar desse direito à reconstituição da mama, né? Porque também faz parte do tratamento, tem bastante informação relevante aí também sobre isso, Ângela. Observar sem pudor o próprio corpo. Uma atitude simples que faz toda a diferença para o diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama. Nas esculturas, pinturas e tantas outras obras de arte, e mesmo entre os carros e o jardim, os seios da estátua. No dia a dia, olhar as próprias mamas sem pudor pode ser um primeiro passo para ultrapassar o medo e o estigma carregados pela doença. Em outubro, monumentos e prédios públicos se iluminam de rosa. É um sinal para ser visto de longe. É um lembrete de conscientização e prevenção do câncer de mama que se insere na paisagem. Toda essa cor rosa é lançada ao vento, com a esperança de que, mesmo sem endereço, esse recado chegue nas mãos certas. A mama tem toda uma representação do feminino, é a representação da maternidade, no papel da amamentação, a construção da sexualidade. Então, ela tem, além do medo do câncer, o medo de perder a mama, que é um órgão tão importante para a mulher. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a estimativa é de que até dezembro sejam registrados mais de 66 mil novos casos da doença no Brasil. Nós estamos falando de mais de 66 mil brasileiras que podem fazer parte dessa estatística, fora as que já estão em tratamento. Diante destes números, a importância da campanha do Outubro Rosa, uma forma de levar mais informações sobre os benefícios dos exames de rotina. O Ministério da Saúde recomenda que a mamografia de rastreamento seja feita a cada 2 anos, em mulheres que têm entre 50 e 69 anos, sem sintomas ou sinais da doença. A realização da mamografia, ela faz com que a gente diagnostique esse câncer menor e que a gente possa ter, então, tratamento menos agressivo e a possibilidade da paciente ficar curada. Tumores pequenos, a gente pode fazer cirurgias conservadoras, em que não há necessidade de retirada da mama. Tumores pequenos, a gente muitas vezes pode evitar a quimioterapia. Então, o diagnóstico precoce é fundamental para a redução da mortalidade e tratamentos menos agressivos. Mas se você tem menos de 50 anos e percebeu uma alteração na mama, é preciso procurar um especialista. A mastologista lembra que é importante perceber os sinais que o próprio corpo dá. A mulher tem que saber olhar para suas mamas, não precisa mais ter uma técnica de exame, mas olhar para as suas mamas, perceber qualquer modificação, palpar quando se sentir confortável, perceber se existe algum nódulo que se mantém independente do período menstrual. Então não existe mais uma periodicidade, todo mês depois da menstruação palpe suas mamas, não é isso. É mais do que isso, é entender o seu corpo, conhecer o seu corpo e perceber qualquer normalidade que tenha nas suas mamas. A médica explica que é preciso ficar de olho nos nódulos fixos, aqueles nódulos que aumentam rapidamente, observar mudanças na pele, uma pele mais espessa, como se estivesse inflamada, retraída, se atentar se existe uma saída espontânea de secreção dos mamilos, e se já é difícil quebrar barreiras e vencer inúmeros medos. Durante a pandemia, a especialista conta que surgiram novos desafios para as mulheres e para a saúde pública. As mulheres realmente, num primeiro momento, ficaram com medo de sair para não se contaminar pelo Covid. Depois, elas não conseguiram, porque elas até tentavam procurar as unidades básicas, algumas unidades básicas fechadas, sem profissionais. Então, na realidade, eu acho que realmente dificultou. Apesar dos centros de diagnóstico e de tratamento continuarem funcionando, estarem de braços abertos para receber essas mulheres não conseguiam chegar para fazer esses exames.
Os homens também são atingidos pela doença, mas em uma proporção muito menor. No entanto, os cuidados são os mesmos. E quando se fala de câncer, a gente lembra logo dos fatores genéticos, mas é preciso falar também sobre como evitar a doença. Segundo o INCA, amamentar e ter hábitos saudáveis, como praticar exercícios físicos, ter uma dieta balanceada e evitar bebidas alcoólicas, pode reduzir em cerca de 30% dos casos de câncer de mama. E se mesmo assim você receber o diagnóstico, se vista de rosa e não tenha medo das marcas e cicatrizes. Elas são histórias que o seu corpo tem para contar. Câncer de mama ele tem tratamento. Então, independente do estágio, independente de como foi diagnosticado, procure tratamento. Não desista. Muitas vezes as mulheres têm medo porque o tumor está grande. Procure tratamento. Mensagem importante que finaliza essa matéria, né, Fabiana? Primeiro, fazer o diagnóstico dentro do possível em casa ainda, né? E procurar o atendimento, procurar o tratamento. Então, para a gente já começar fazendo um serviço aqui nesse programa, para quem está em casa assistindo, percebeu nesse momento de pandemia que está mais complicado realmente sair de casa e buscar esses atendimentos, a mulher percebeu que tem alguma anomalia na mama. Qual é o primeiro passo? Ela vai numa unidade básica? Como é que faz nesse momento para poder procurar o atendimento? Não é um momento mais complicado, de mais dificuldade, por conta do isolamento social, do medo, da contaminação pelo Covid. Então, mas qualquer alteração que a mulher venha a perceber na sua mama, e ela deve procurar, sim, a unidade básica de saúde, mais próxima da sua casa. Esse é o caminho, pelo Sistema Único de Saúde, né? Posto de saúde, clínicas da família, né? Da família, unidade básica, exatamente. Aí, na unidade básica de saúde, ela deve ser avaliada por um médico que encaminhará a um serviço especializado, ou a uma biópsia, a um serviço de uma unidade secundária de saúde, onde fará o diagnóstico. No caso de um diagnóstico positivo, encaminhado a um serviço terciário, como o nosso, do INCA, onde nós realizaremos o tratamento. É assim que funciona. Qualquer alteração, ela deve procurar na unidade básica de saúde. E não deve postergar essa procura. Importante, mesmo com a pandemia. Né? Importante Muito isso, importante. Né? Porque não vai ser por conta da Covid que você vai deixar de tratar as outras questões de saúde. Isso é muito importante dizer nesse momento, né? Luciana... Com todos os cuidados, a gente tem que ter todos os cuidados da prevenção da contaminação pelo Covid, e a gente consegue manter o tratamento, sim, o atendimento. Com certeza. Luciana, outra fala que eu achei interessante no finalzinho da matéria que o repórter Alessandro Vieira traz, vista-se de rosa, né? As cicatrizes são marcas da vida, você teve essa vivência e partiu para uma experiência do cuidado com outras mulheres e homens que vivenciam a história do câncer, mas sobretudo mulheres, né? Conta pra gente um pouquinho disso, né? De olhar para essa marca, de olhar para essa experiência, não como uma tragédia, né? Mas como algo pelo que você passou e que te trouxe novas vivências e experiências, né? Eu já era professora de yoga e meditação, né? Quando eu descobri o câncer de mama. Então, assim, eu já tinha como práticas de autocuidado a prática da yoga e a prática da meditação. Então, eu sempre reconheço essas práticas como os recursos internos que eu usei para poder passar pelo tratamento oncológico, né? E durante meu tratamento, então eu fazia todo o tratamento convencional, todo o protocolo que era recomendado pelo meu oncologista, mas tinha toda uma parte do autocuidado que somente eu podia, né, fazer. Então, eu usei das práticas, né, integrativas e complementares muito durante meu tratamento, com mais ênfase na yoga e na meditação. E as pessoas começavam a comentar comigo que seria ótimo se eu pudesse, de alguma forma, ajudar outras mulheres também a passarem por isso. E eu percebi que essa não era a realidade de muitas mulheres, né? Então, elas faziam tratamento, iam para casa e não tinham nenhuma terapia para lidar com os efeitos colaterais, além das terapias medicamentosas. Então, quando eu inaugurei o meu espaço de yoga, eu decidi compartilhar com elas o que eu já fazia, né? Então, a prática da yoga restaurativa e da meditação como uma ferramenta para ajudá-las entre um ciclo e outro de quimioterapia e também depois, né, do tratamento, para ajudar a diminuir os níveis de ansiedade, diminuir o estresse e o medo também da recidiva da doença. Ângela, uma coisa que é falada na matéria pela Viviane Esteves, uma das entrevistadas, é da representação do feminino, que você trouxe também antes da reportagem, né? E aí,
o quanto é importante para essa mulher realmente o cuidado com os seios, né? Porque representa muito da feminilidade dessa mulher. E aí, o medo que elas têm de perder essa mama ou de não conseguirem fazer essa reconstituição. Você participou, inclusive, de elaboração de projeto de lei para que isso realmente venha. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, da importância realmente de olhar para isso não como uma questão fútil ou menor, né? Que isso faz parte também desse tratamento, né? Foi uma luta grande, porque não era valorizado. Então, a reconstrução de mama, ela não fazia parte do tratamento. Apesar de ser buscada há muitos anos, não existia um conceito já estabelecido de que isso era parte do tratamento. Então, alguns serviços faziam, na clínica privada, mediada por seguros e planos de saúde, isso era negado, porque era considerado estético. Então, apesar da gente ter tecnologia para reconstruir a mama, isso não era acolhido porque era considerada uma questão menor. Era focado a questão do tratamento, sem focar com muita importância a representação que isso tem para a mulher e como é que isso ajudaria na superação de tudo que ela está passando. Então, é muito interessante esse conceito de que as marcas fazem parte da vida, eu digo que as marcas fazem troféus da nossa vida. Então, muitas vezes, o medo de perder a mama ou de deformar a mama, muitas vezes afastou muitas mulheres, inclusive de retardar a busca pelo tratamento, exatamente porque a perda, ela sempre foi considerada uma perda grande, porque isso tem uma questão muito emocional e de identificação, e elas retardavam o tratamento, e muitas vezes recusavam até tratamentos complementares. Então, a informação, ela é uma ferramenta muito importante, e associada ao direito e toda essa luta em que se garantiu esse direito por lei, tanto na rede privada quanto na rede pública, isso pôde beneficiar muitas mulheres que conseguiram fazer a sua cirurgia, o seu tratamento, mantendo a sua integridade física e abraçando o tratamento com mais otimismo. Fabiana, mais um serviço aqui importante, falando em prevenção, né? A gente muitas vezes vê discursos diversos sobre a periodicidade que você deve fazer uma mamografia, como é que se vai nesse momento, a partir do momento que você identifica somente manualmente qualquer problema na sua mama, ou deve-se fazer essa mamografia regularmente, independente de percepção de qualquer anomalia? Enfim, queria que você trouxesse para quem está assistindo a gente como é que funciona essa prevenção efetivamente. É muito importante salientar que uma coisa é uma mulher com um nódulo, uma mulher com alteração mamária. Qualquer alteração mamária ela deve ser investigada com os exames necessários, ou mamografia, ultrassom, ressonância, exames específicos. Então, é diferente, uma mulher que tem um nódulo, ela deve ser examinada e deve ser investigada com os exames complementares, como mamografia. Já aquelas mulheres que não sentem nada, que têm uma mama normal, sem alteração nenhuma, a nossa recomendação do INCA, do Ministério da Saúde, é a mamografia dos 50 aos 69 anos, bianualmente. Por quê? Essa recomendação é em termos de saúde pública. Com essa faixa etária, com essa periodicidade, nós temos uma diminuição da mortalidade por câncer de mama. Essa mesma periodicidade e recomendação ela é usada em outros países, como, por exemplo, o Reino Unido. Então, são fatos baseados em dados científicos. É diferente, nós temos que dicotomizar mulheres que têm sintomas e mulheres que são assintomáticas, que não sentem nada. Luciana, uma questão muito importante no câncer é o medo, né? Porque existe um estigma que parece que todo mundo que tem câncer morre justamente porque muitas vezes quem se recupera já no iniciozinho da doença sequer comenta, né? Não quero que ninguém tenha pena do que eu vivi. Enfim, existe todo um estigma aí que circula essa doença. Qual a importância de se vencer esse medo, de se falar a respeito, de trocar ideias com grupos de apoio? Bom, eu sempre falo isso aqui no grupo, né? Hoje a gente tem 140 pacientes oncológicos sendo atendidos por institutos em câncer, e quando a gente fazia as atividades presenciais
eu sempre gostava de trazer essa ideia de que doença e morte são coisas diferentes, né? Tem pessoas que estão com muita saúde e morrem de uma hora para outra, e tem pessoas que estão doentes que vão viver muitos e muitos anos, né? E vão morrer bem velhinhas. Então, assim, acho que a gente separar que o câncer, ele realmente não é mais como era no passado, e as pessoas ainda mantêm essa ideia de que quando você recebe um diagnóstico do câncer, você recebe também o seu atestado em branco, né? É claro que eu senti medo, eu tinha 2 filhos pequenos, mas rapidamente eu entendi que todas as pesquisas, todos os tratamentos tinham avançado muito, que o meu caso era um caso que eu poderia considerar como positivo, apesar de ser um câncer agressivo, era um HER2 positivo, com KI67 super alto e também com uma metástase na axila, mas todo o tratamento que eu fiz me possibilitaria, né, ter boas chances de cura, né, boas chances de ter uma vida com qualidade, né, no futuro. Então, o medo, ele faz parte, né, e a gente tem que lidar, na verdade, com um dia de cada vez. Eu sempre gosto de dizer que a gente não precisa lidar com todo o protocolo, com tudo que envolve esse diagnóstico num único dia. Então, diariamente, a gente vai aprendendo a lidar com aquele medo daquele dia. E a gente vai percebendo que vai ficando um pouco mais leve, né, à medida que a gente vai passando e vai chegando ao final do tratamento, ou quando a gente já vai entendendo quais são os efeitos colaterais desse tratamento também. Acho muito interessante ouvir a Luciana falar e como ela coloca os termos, né, a Fabiana, Ângela, assim, ela coloca com muita intimidade, porque na verdade se aprofundou no assunto, foi buscar esse conhecimento, foi se inteirar. Qual a importância disso, Ângela? Qual a importância da paciente também se tornar protagonista desse tratamento, buscar essa cura também, né? Se envolver com o que ela está vivendo para poder contribuir para a sua melhora? É muita informação. E a experiência é que o paciente, ele acaba absorvendo isso como esponja, porque isso faz parte do desafio dele. E esse desafio a gente vai informando do que vai passar, às vezes faz logo a cirurgia, às vezes não. Então, ela acaba adquirindo conhecimento e ela é um porta-voz importante de tudo isso que aconteceu com ela para as outras pacientes, como a gente viu no depoimento. Então, é muito importante ela estar bem informada, ela estar orientada passo a passo do tratamento, mesmo porque ela tem que participar. Por exemplo, nas decisões cirúrgicas ou de reconstrução, ela vai participar ativamente e a gente tem que conhecer a vida dela para que essa cirurgia seja adaptada para o seu estilo de vida, porque isso vai passar. É aquilo que ela falou, vai passar e eu vou retomar minha vida e levar em frente. E levar isso em frente significa em ter opções, em fazer opções, inclusive, durante o tratamento, do que é melhor para ela e ela optar no que ela pode decidir que é melhor para ela. E lembrando que o câncer é uma doença crônica, né? Uma vez que você já teve esse diagnóstico, é importante tocar esse tratamento e mudar o seu olhar sobre essa perspectiva de dia a dia e para sempre, né? A Luciana vivenciou essa experiência. Eu queria trazer aqui uma participação da nossa audiência, ela encaminha justamente para a Fabiana responder. É uma pergunta da Kátia Silene Ferreira. Ela pergunta para a doutora Fabiana por que não está protocolada a importância da vitamina D na prevenção e no tratamento do câncer. Ela diz que já existem mais de 1 milhão de artigos publicados confirmando essa eficiência. Aí eu deixo para você responder essa pergunta, Fabiana. Kátia, a literatura médica ela é imensa, ela é enorme, só que a gente tem que pesquisar e ver realmente a qualidade desses trabalhos científicos. Muitas vezes são trabalhos sem a devida qualidade, sem o controle clínico, estudos clínicos. Então, é muito fácil publicar, mas sem qualidade. Então, assim, comprovar que a vitamina D diminui o risco de câncer de mama é muito difícil e nós não temos nenhum dado científico absoluto sobre isso. São hipóteses, mas elas são muito tênues e é difícil de confirmar. Nós não temos esse dado, não é uma verdade na literatura. Ângela, eu estava pesquisando para poder estar aqui com vocês hoje conversando sobre essa pauta e um dos artigos que eu encontrei da Câmara dos Deputados citava que 62% das mulheres deixaram de fazer exames de rotina nesse momento de pandemia. Qual é a perspectiva que a gente tem aí de futuro nos próximos meses, nos próximos anos,
a partir do momento que a gente fica aí quase um ano, né? A pandemia está se estendendo por um longo período, né? O que a gente pode imaginar de resultado disso? O resultado é que vai atrasar o diagnóstico. Então, nós temos um gargalo aí. Então, nos dados apresentados, houve uma redução do diagnóstico, isso dificulta o diagnóstico precoce, a doença pode ser diagnosticada no estágio mais avançado, e isso vai ter impacto também no tratamento. Eu acho que isso não é exclusivo da questão da mama, isso também está acontecendo nas outras doenças, e eu acho que isso tem que ser uma preocupação médica e uma preocupação de divulgação, de informação, para que haja um retorno dessas pacientes, para que façam os exames e diagnostiquem o mais rápido possível. Isso tem um impacto no tratamento e também na reconstrução, porque quanto menor o tumor em fases mais avançadas, não só tem impacto na cura da doença, como também no porte cirúrgico que vai ser feito e do tratamento complementar. Então, é importante que as autoridades que se envolvem com a gestão dessa questão da informação, da propaganda e da recepção dessas pacientes estejam atentas, porque isso vai vir em algum momento e vai se somar aos casos novos, na perspectiva que isso tem sido anualmente, tem mantido esse aumento dos casos. E se você diminui muito esse diagnóstico, você vai impactar depois somando número de casos. Antes da gente terminar esse bloco, Luciana, eu queria que você mostrasse o seu livro, você relatou a tua experiência, até porque não vai caber toda a sua experiência, que foi tão rica, né, no final das contas, nesse programa tão breve. Eu queria que você mostrasse, coloca pertinho da câmera aqui para a gente poder registrar e fala um pouquinho do que você relata aí nesse livro, só para a gente concluir esse bloco. O que eu aprendi com as minhas células rebeldes, né? Então, onde eu relato toda a minha experiência. Eu tenho mestrado em microbiologia, talvez por isso que eu tenha falado assim com tanta tranquilidade com relação a isso. Então, eu acho que eu identifiquei que eu tive muitos aprendizados, e a forma como eu passei, a forma como eu identifiquei, a escolha também que eu decidi tomar, de como eu passaria por aquilo, impactaria os meus filhos, a minha família, as pessoas à minha volta. Então, dessa experiência, nasceram 3 projetos sociais, e depois virou o Instituto Zen Câncer, né? Então, eu tento compartilhar a minha experiência, né? E as ferramentas internas que eu tinha para poder passar por isso. E foi uma experiência bacana de poder colocar tudo isso. Eu brinco que, assim, mesmo que ninguém lesse, os meus filhos teriam isso guardado como um registro, né? Para eles, para a vida deles, para meus futuros netos. Então, mas o feedback está bem positivo do livro. Bom você trazer essa deixa para a finalização desse bloco, Luciana, porque justamente rede de apoio, companheirismo, troca de experiências é uma fonte fundamental para fazer essa travessia aí por esse momento, né? Que passa, né? E aí no próximo bloco a gente vai mostrar histórias de diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Não sai daí que a gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre câncer de mama e Outubro Rosa. Comigo via internet, Ângela Fausto, cirurgiã plástica do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, Luciana Lobo, fundadora do Instituto Zen Câncer, e Fabiana Tonelotto, mastologista do INCA. Se você ainda não participou no primeiro bloco, a hora é agora. Manda seus comentários para mim, eu recebo e compartilho com as nossas convidadas. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Quem tem o diagnóstico de um câncer busca muitas vezes trocar informações com quem vive a mesma experiência. Por isso a gente convidou a Kátia e a Lúcia, que dividem com a gente as histórias delas. Eu acompanhei, né, todo o tratamento da minha mãe, né, desde o diagnóstico dela até o dia que ela morreu. Então, na minha cabeça veio um filme, né? Foi como se eu estivesse vivendo o que ela viveu, tipo, tudo outra vez. Inclusive, até a idade que eu descobri o câncer foi a mesma idade que ela, aos 37 anos. Então, para mim, era, nossa, história se repetindo. Nas palavras da Kátia, as lembranças do dia em que ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama em 2015.
A partida da mãe ainda jovem pela mesma doença veio à tona mais uma vez. A data da operação também ficou na memória, 30 de agosto de 2017. O paciente oncológico, a luta dele é contra o tempo, porque câncer, eu digo sempre, câncer não espera. Lúcia descobriu o câncer de mama em 2003. Ela conta que foi através do autoexame. Ela tinha um nódulo palpável e esse nódulo não apareceu na mamografia e nem na ultrassonografia. Foi muito difícil, realmente a gente fica sem chão, né? Porque a gente não sabe que tipo de câncer, né? E eu sabia só que era mama. E muito difícil. Eu chorava no meio da rua, chorava, né? E agora, como é que vai ser? Eu tinha um filho pequeno na época, de 8 anos, era a minha maior preocupação. Ela não chegou a fazer a retirada da mama nesse período, nem mesmo precisou de quimioterapia. Mas 14 anos depois, ela acabou recebendo um novo diagnóstico. Quando eu tive a recidiva, em 2017, aí foi bem complicado, né? Quando ele volta e você tudo de novo, né? Aí é bem complicado. Você ter um segundo diagnóstico e aí veio de uma forma completamente diferente. Veio tendo que mastectomizar, né, dos 2 lados, retirada de linfonodo dos 2 lados, o que me limitou muito meus movimentos, né? Lúcia já saiu da operação com as mamas reconstruídas. As cicatrizes permanecem e outras dificuldades apareceram. Depois da operação, ela conta que demorou 6 meses para conseguir marcar uma consulta. A fila é longa. O problema também é relatado pela Kátia, que a gente conheceu no início dessa reportagem. O tipo de câncer que eu tive, ele é hormonal, então eu faço hormonioterapia. Uma vez, na verdade, o ideal é a cada 6 meses você passar pelo oncologista e mastologista. Só que isso, na prática, não acontece. Tá? Eu passo uma vez por ano, tá? No mastologista e no oncologista. A Kátia diz que conseguiu uma consulta com o mastologista do Instituto Nacional de Câncer em maio. Já a Lúcia ressalta que a pandemia do novo coronavírus fez a situação ficar ainda pior, tanto para os pacientes quanto para os profissionais da saúde. Muitos médicos do INCA faleceram na pandemia. Teve médicos que faleceram, né? Então, se já era difícil você ter esse acesso para você marcar, teve muita gente com Covid dentro do INCA. Muita gente com Covid dentro do INCA, né? E eles tinham um andar só para essas pessoas, mas os profissionais de lá também pegavam Covid, né? Então, até a entrada no INCA acompanhante, mudou tudo lá o esquema, né? E ficou pior. Ficou pior, né? E exame, se você consegue marcar um exame no INCA, você bota as mãos para o céu, porque é a coisa mais difícil do mundo. Diante das adversidades, Lúcia e Kátia buscaram apoio na família, amigos e nas terapias integrativas, meditação, yoga e reiki. Elas são atendidas na ONG Zen Câncer. Elas buscam o fortalecimento pessoal. Ambas estão com o câncer em remissão. Seguem em tratamento. A gente tem que, para o resto da vida, ter esse cuidado, né? Então, é um normal, né? Você está curada, um normal que você está sempre pensando nisso, né? Pode voltar, né? Pode voltar, pode dar em outro lugar. Essa tatuagem da andorinha é outra lembrança que a Lúcia carrega. Ela foi feita um dia antes da última cirurgia. É um símbolo de liberdade. Mulheres fortes, de fibra, que se reviraram por inteiro, se reinventaram e que não têm medo dessa briga. Câncer não é, sabe, diagnóstico de morte, não é, sabe, a gente tem que lutar. Fabiana, eu quero começar o bloco trazendo com você algumas questões que foram colocadas na matéria, né? Primeiro, fazendo uma grande defesa do INCA, porque a gente sabe que mesmo mulheres que têm planos de saúde, muitas vezes vão buscar esse tratamento no INCA porque sabem que lá vão encontrar os melhores médicos, os exames que são feitos lá são os exames que realmente são os orientados pela Organização Mundial de Saúde, enfim, sabe que tem uma confiabilidade. Agora, a gente sabe que no momento de pandemia,
todo mundo está se adaptando, né? Inclusive o sistema de saúde, ainda mais um sistema de atendimento secundário, como é o caso do INCA, né? Terciário, perdão. Agora, ela coloca, por exemplo, que muitos profissionais de saúde do INCA adoeceram nesse processo e que isso também, o que são seres humanos, né? No meio de uma pandemia, tudo é novo, né? Na linha de frente, né? Claro. Como é que foi esse momento de pandemia, esse ano, ao longo do ano aí? Como é que foi o impacto da pandemia nesses seres humanos que estão na ponta? E aqui no Canal Saúde a gente fala muito, né, desse profissional que está ali na linha de frente do atendimento. Como é que foi para o INCA lidar com essa pandemia humanamente, né? Foi um grande desafio para o INCA, para a organização como um todo. O que aconteceu é que, claro, muitos profissionais ficaram doentes, muitos profissionais ficaram assintomáticos, mas com Covid, e tiveram que se afastar. Mas nós conseguimos nos reorganizarmos e conseguimos manter o atendimento. Então, o que foi feito? O tratamento do câncer, o atendimento não parou. O que nós fizemos foi uma reorganização. Por exemplo, em relação a essa queixa, né, especificamente dessa paciente, o que aconteceu é que os casos de controle, de segmento, realmente eles pararam por um período, porque nós focamos no atendimento do diagnóstico das pacientes que estão com câncer agora, que precisam fazer o tratamento agora. Porque aquelas que estão em segmento, elas não têm a doença ativa, estão com controle, com a medicação, como ela mesma falou, com hormonioterapia, enfim, não tem doença ativa. Então, nós priorizamos o tratamento das pacientes que têm o diagnóstico agora, que necessitam do tratamento imediatamente. Então, essas pacientes, nós não paramos em nenhum momento o atendimento. A triagem, a chegada das pacientes do INCA, o diagnóstico e o tratamento foram mantidos. Devido a grande esforço da equipe, mas nós temos uma equipe excelente, com uma formação excelente e com espírito de equipe, nós conseguimos realmente superar esses obstáculos. Os profissionais de saúde estão sendo verdadeiros heróis nesse momento, né, Ângela? Eu queria te convidar também a falar um pouquinho da experiência lá no Instituto Fernandes Figueira, como é que está sendo o atendimento e a adaptação para esse momento. Tá. Da mesma forma que o INCA, ele focou no atendimento, lá tem uma atenção muito grande em relação à obstetrícia, então as cirurgias de rotina que poderiam esperar, exatamente porque não tem a doença em atividade, foram suspensas e parte do hospital ficou funcionando para atendimento e para isolamento das pacientes que precisavam de atendimento e que estavam ou com suspeita ou com Covid. Então, a tendência no momento, os serviços já estão voltando, já estamos voltando a fazer esses atendimentos de rotina, com as cirurgias em ordem de prioridade daquelas que não puderam ser atendidas no momento da pior fase dessa pandemia. Da mesma forma, os profissionais de saúde também, muitos adoeceram, o Instituto tem um controle, mas a gente está seguindo em frente. Todo mundo se adaptando a esse momento. E, Luciana, no caso do Instituto Sem Câncer, vocês acabaram crescendo nesse momento, né? De repente, a possibilidade de se estar remotamente em contato com as pessoas ampliou os espaços de acesso do Instituto. Conta pra gente como é que foi. Sim, realmente esse ano foi um ano bom para o Instituto, porque a gente tinha um fator limitante, que eram os espaços para os atendimentos presenciais, né? Então, em Botafogo, a gente tinha uma capacidade na sala para 10 pessoas simultaneamente, na Tijuca também. E agora, quando a gente percebeu que não poderia mais ter os atendimentos presenciais, a gente identificou quais eram as práticas que poderiam ser feitas pelo Zoom, né, online, e aí tivemos uma reunião com os voluntários, nos preparamos para isso e a gente aumentou muito o número de participantes. E o Instituto Sem Câncer também ofereceu durante 100 dias, sem interrupção, aulas de yoga de manhã e aulas de meditação, né, à noite, durante 100 dias, todos os dias, e a resposta que as pessoas, né, deram dessas práticas que elas fizeram assim, foi incrível, como redução da ansiedade mesmo. Tudo que as pesquisas científicas já comprovam, né? Redução da ansiedade, diminuição do estresse, melhorou a qualidade do sono. Então, as práticas ajudaram muito as pessoas a passarem por esse momento, né, de tantas incertezas. Importante também a gente se readaptar, eu vou insistir nisso, porque realmente a pandemia trouxe esse susto para todo mundo, no mundo todo, né? Precisou fazer essa readaptação. Agora, Fabiana,
A Lúcia, na matéria, ela comenta que faz um diagnóstico manual e que esse diagnóstico não aparecia nos exames de imagem. Aí eu queria que você explicasse. Ano passado você esteve aqui com a gente faz todo ano, a gente se envolve com essa campanha e participa fazendo esse programa. E ano passado você comentou do porquê da mamografia ser um exame às vezes tão doloroso, às vezes não sempre, né, tão doloroso, e como é que ele funciona, enfim. E aí eu queria que você explicasse como é que funcionam esses exames de imagem e por que eventualmente pode acontecer de mesmo no exame de imagem não aparecer e no de toque ficar claro ali que tem uma anormalidade. Então, o câncer de mama, ele pode ser diagnosticado de 3 formas: clínico, radiológico, ultrassonográfico, exames complementares. Pode acontecer de a mama ser uma mama densa, uma mama difícil aos exames radiológicos, e ultrassonográficos, enfim, e a pessoa sentir um nódulo. Pode acontecer de o exame ter um falso negativo. Então, o exame normal, ele deve sempre ser avaliado também pelo médico e a paciente deve ser examinada, porque sempre é o conjunto de toda a obra, né? É o exame clínico e os exames complementares, porque um pode ser um falso negativo. Pode ser que o exame clínico seja normal e a gente tenha uma lesão na mamografia. Por isso, a avaliação de tudo é sempre importante, uma avaliação clínica global dessa paciente. E a radiologia é isso, a mamografia, ela é um exame doloroso, infelizmente, por quê? Porque a gente tem que comprimir bem a mama. E qualquer alteração de movimentação dessa mama, isso interfere na imagem. E aí a imagem pode sair ruim e a gente ter uma falsa sensação de segurança. Então, aquela dor que é momentânea, que é passageira, a gente deve levar em consideração que é para o nosso bem, para um bom exame. E se não tiver essa compreensão, a mama pode deixar passar, o exame pode deixar passar lesões. Luciana, qual é a importância da rede de apoio, né, no momento diagnóstico do tratamento, ou seja, rede de apoio não só marido, filhos, esposa quando está ali com o marido que também pode ter câncer de mama, é importante a gente trazer isso também, é raro, mas acontece, homens podem ter câncer de mama, mas enfim, essa rede de apoio para esse momento, qual é a importância dela? Bom, falando diretamente do Instituto Zen Câncer, né, quando as pessoas chegam para fazerem as atividades, isso antes da pandemia, né, então quando as pessoas chegavam aqui, a sensação que elas tinham é que elas tinham encontrado a tribo delas, uma nova tribo, né. Então, porque a gente vive muda a nossa realidade de uma hora para outra quando a gente recebe o diagnóstico, a gente passa a ter outras preocupações naquele momento, né. Então, as preocupações do dia a dia, elas continuam existindo, mas naquele momento a sua maior preocupação é com a sua saúde, é com o seu tratamento, aí você fica boa. Então, quando as pessoas os participantes tinham as atividades presenciais, era muito claro e visível o quanto que essa rede, né, ela se retroalimentava entre elas, e as trocas e as experiências, né, entre elas, era saudável e positivo naquele momento, né. Então, porque a gente sempre tinha pessoas em diferentes estágios do tratamento, né? E sem dúvida também a rede de apoio familiar é muito importante. Então, um dos projetos que o Instituto tem, que é o projeto Confiar, ele é voltado para os familiares dos pacientes oncológicos. Então, a gente também oferece algumas práticas, como o programa de mindfulness para os familiares dos pacientes oncológicos. A gente tem um programa, né, uma participação no INCA voluntário do Instituto Zen Câncer, na área da pediatria, né? Então, antes da pandemia, eu dava aula de yoga às sextas-feiras de manhã para as mães das crianças que estavam em tratamento oncológico, justamente porque os familiares precisam também estar bem, eles vivenciam os medos, as angústias, né, também o estresse de alguém da família ter adoecido. Eu vou voltar com você já para a gente falar um pouquinho mais dessas práticas aí, que são restaurativas, super importantes. Mas antes, Ângela, eu queria trazer com você a importância de se retomar ou de se manter as atividades na rotina natural da mulher, né? Ou seja, não ficar ali só ruminando esse momento, buscar forças para realmente voltar à normalidade dentro do possível da rotina, né? Isso também pega a questão da cirurgia. Então, quando você faz o tratamento cirúrgico, você inicialmente tem uma limitação. Você estabelece uma limitação para que a cirurgia evolua bem, em relação aos cuidados locais, a esforço. Mas a gente estimula que essa paciente, pouco a pouco, vá retomando a sua rotina, na medida que estiver liberada pela parte cirúrgica,
para que ela volte a ter a qualidade de vida mais próxima do que ela tinha antes de ter o diagnóstico e do tratamento. Então, daí também a importância da gente, quando estabelecer o tratamento cirúrgico dessa paciente, conversar muito sobre qual é a atividade que ela exerce. Então, por exemplo, ela pode ser uma pessoa que trabalha no escritório, ela pode ser uma pessoa que faça esforço físico no seu trabalho. Então, tem toda essa conversa e esse entendimento para que a nossa interferência no tratamento interfira o mínimo possível dentro da qualidade de vida e de como ela quer continuar fazendo as suas atividades. Então, isso faz parte da reabilitação e do tratamento global dela. Fabiana, e a recidiva? Como é que a gente pode focar em não ter a recidiva? Existe algum tipo de pesquisa já feita para características dessa paciente que tem uma recidiva, ou qualquer mulher que tem uma vez o câncer pode voltar a apresentar tumores? Qualquer mulher que já tenha tido câncer, ela tem risco de recidivar, de ter uma recidiva local ou à distância. O que nós sabemos é que a recidiva, ela não impacta, é uma recidiva local, ela não impacta na sobrevida, necessariamente não impacta na sobrevida. Então, há tratamentos para essa recidiva e a mulher continuar vivendo sua vida, né, dentro do normal. E hoje também nós temos essas metástases à distância, muitas vezes nós temos tantos tratamentos, tantos quimioterápicos, também terapias-alvo, que possibilitam que essa mulher viva com a doença por muitos e muitos tempos, por muitos anos, por tempos. Então, não é também não se deve levar isso como assim, um diagnóstico de morte, de certeza de morte, porque hoje em dia nós temos tratamentos que vão fazer com que o câncer realmente seja e é uma doença crônica. Ela vai tratando, vai controlando a doença com várias medicações que nós temos à disposição. E aí, também... Então, a recidiva, ela não é o final, ela pode ser tratada e é tratada também. Exatamente, porque na reportagem, vou passar para você, Ângela, na reportagem uma das entrevistadas fala disso, né, do susto ser maior ainda quando volta, né, assim, parece que, caramba, lá vem de novo mais uma onda de tratamentos e essa notícia novamente, né? A gente trata novamente. Quantas vezes vier, novamente, né, Fabiana? Quantas vezes vier e tomara que não seja nenhuma. Exatamente. Ângela. Tá. E dentro dessa questão da recidiva, não necessariamente na recidiva a paciente perde a mama. A gente pode, junto com o oncologista, operar essa paciente e resgatar essa reconstrução ou mesmo reconstruir de novo. Então, o fato também dela ter novamente um tumor, que às vezes é no mesmo local ou próximo do local, isso não é uma obrigatoriedade dela perder a reconstrução. Então, ela pode manter e pode fazer outra. Importante você estar trazendo isso. Luciana, falando aí em recidiva, né? Buscar ficar mais tranquila, a gente sabe que o estresse tem impacto é uma das causas que aumenta o risco de câncer, né? A alimentação, enfim, você buscar um caminho de equilíbrio na sua vida, sem dúvida tem impacto, né? Isso está cada vez mais claro. Eu queria que você trouxesse um pouquinho do que você descobriu aí na sua trajetória, na sua jornada de descoberta com o câncer, sobre essas práticas que não são um tratamento objetivo, mas são muito importantes para se reconstituir a vida, né? Sim. Eu acho importante a gente não olhar somente para a doença em si, para os sintomas, né? Mas para olhar para o paciente e todas as relações, não somente a relação dela com a sociedade, com as pessoas em volta dela, com as frustrações, com as decepções da vida, né? As experiências dela, as histórias, mas também a relação dela com ela mesma, né? Então, eu acho que o câncer, eu escuto muito aqui no Instituto como as pessoas ressignificaram as suas vidas, né? E sentem que hoje são muito mais vivas do que antes do câncer, né? Então, a vida passou a ter um outro sentido, porque a gente sabe que a vida é finita, mas a gente vive a nossa vida de uma forma meio adormecidos, né? A gente não para pensar sobre a finitude da vida e a gente acaba deixando alguns momentos tão preciosos escaparem, né? Porque a gente não está atento. E eu acho que o câncer, quando você usa ele como uma ferramenta de bem-estar, de autoconhecimento, não de bem-estar, mas como uma ferramenta de autoconhecimento,
você se lembra disso, que a vida sim é finita. Então, cada momento ele passa a ser precioso, ele passa a ser único, né? E não é porque a vida é finita para mim, porque eu tive câncer, a vida é finita para todos, né? Recentemente, uma pessoa faleceu no instituto e uma outra pessoa ficou chateada porque tinha foto entre duas pacientes que tinham falecido, né? E ela falou para mim assim: a minha sensação é que eu sou a próxima. Eu falei: querida, quando a gente nasce, a gente entra numa fila, todos nós. Só não sabemos qual é a nossa posição nessa fila. Algumas pessoas furam fila, né? Porque bebem, vão dirigir e acabam furando essa fila. Mas todos nós estamos. Então, o que a gente faz nesse percurso? O que a gente faz enquanto a gente está nessa vida, né? E eu acho que isso que realmente importa e é importante. E eu acho que o câncer, muitas vezes, ele traz esse ressignificado para a vida. E para mim, no meu caso, foi assim, né, um grande ressignificado. Não que eu não fosse feliz, antes do câncer eu já era feliz, mas agora eu olho tudo como se fosse especial, porque realmente a vida é especial, né? O momento presente é o presente que a gente tem. Então vamos falar de vida e de saúde, Fabiana, para quem está em casa assistindo a gente, porque a gente não precisa ter um câncer para prevenir, para se cuidar, para se tratar. Eu queria que você falasse dos fatores de risco para quem já teve, para quem ainda não teve, para quem nunca vai ter. O que a gente precisa trazer para a nossa prática de vida para evitar o câncer de mama que entra aí nesse conjunto de doenças que é o câncer, né? Então, eu gostaria de conversar, de deixar um recado a todas as mulheres e a todas as pessoas, não necessariamente mulheres, que nós podemos sim fazer a nossa parte. Nós podemos diminuir nosso risco como? Algumas questões bem, até simples, que nós podemos diminuir o risco em até 30% de ter a doença. Como? Diminuindo a ingestão de bebida alcoólica. 5% dos casos de câncer de mama são devido ao álcool, causa primordial o álcool, a ingesta de álcool. Então, diminuindo a ingesta de álcool, evitando, nós mantendo o nosso peso corporal, evitando a obesidade, que a obesidade é um fator de risco para câncer de mama, principalmente naquelas mulheres na pós-menopausa. Então, sempre manter o peso corporal adequado e também fazer exercícios físicos, manter uma atividade física regular. O exercício físico está comprovado que ele diminui o risco do câncer de mama e ele também diminui a recidiva da doença. Então, é uma prática que nós devemos incentivar sempre na população. E eu acho também que isso deveria ser até uma prática de saúde pública, uma diretriz mesmo de saúde pública, de incentivar a atividade física, sempre. E também a mulher se cuidar, fazer seus exames preventivos, conhecer o seu corpo, como nós falamos anteriormente, e procurar sempre o serviço médico, pelo menos uma vez ao ano, fazer seus exames, examinar, procurar o médico anualmente, e sempre estar atenta aos sinais do seu corpo, sempre conhecer o seu corpo, e procurar ajuda sempre que necessário. Esse é o meu recado. Essas práticas que a Luciana tanto incentiva, né, no instituto dela, ajudam com que a pessoa esteja mais em contato consigo, observe melhor o seu corpo, observe suas sensações, né? Porque o corpo dá sinais, muitas vezes, né, de que alguma coisa está errada. Nesse ritmo enorme que a gente vive, muitas vezes isso passa despercebido, né? Ângela, queria também... Perdão, Fabiana, pode falar. Esse ritmo alucinado nosso, essa urbanização, tudo isso tem a ver com o aumento da incidência do câncer de mama. Então, a gente tem que parar um pouco, fazer nossos exercícios físicos, ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, com menos ultraprocessados, que isso faz bem à nossa saúde em geral, à nossa saúde como um todo. É importante dizer que o câncer não é um castigo, né? Ele muitas vezes é um resultado de fatores genéticos, de metabolismo, de experiência diária de vida, né? Aí, Ângela, eu queria trazer também uma complementação sua no que você quiser trazer com relação a essa prevenção aí. A gente está caminhando para o final do programa. Tá. Eu acho que tudo que foi falado é muito importante e uma coisa que eu sempre digo, quando recebo qualquer paciente que me procura, porque teve o diagnóstico para reconstruir, é que a gente só pode focar nas coisas positivas. Na hora do diagnóstico, porque tem muitos pacientes que perguntam por que eu? E imediatamente me vem na cabeça, por que não eu? Né? Isso porque você vai ter ou não, a gente pode botar todas essas causas e mais as genéticas, mas às vezes a maior parte deles são sem explicação, né? E, inclusive pacientes jovens e pacientes de mais idade.
Então, nós temos que ter uma visão positiva na hora do diagnóstico, sempre que possível, porque isso vai favorecer a recuperação, vai favorecer você tomar decisões, e o tratamento, ele é um processo, não é um único tratamento, ele é um processo, ele leva tempo. Então, eu digo assim que é um casamento e que não tem divórcio. A gente não gosta de se divorciar, a gente gosta de participar e de trabalhar com isso. E em relação à reconstrução, ela tem muitas possibilidades. Mesmo que você não consiga fazer na hora, você pode fazer depois. E mesmo que você tenha uma recidiva, você pode também fazer a sua reconstrução. E isso não atrapalha o tratamento oncológico, porque uma das preocupações sociais, e também isso é uma coisa de informação, é de não atrapalhar o tratamento. Então, normalmente a gente trabalha em associação e tem que ter uma associação muito afinada, né, com quem vai fazer a parte oncológica, para que a nossa oferta do que a paciente vai fazer e do que ela deseja caminhe num trilho harmonioso para que não haja interrupção dos tratamentos que ela vier a fazer no pós-operatório. Muito bom, Ângela. Luciana, eu termino com você não por acaso. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está vivenciando essa história nesse momento, uma troca de experiência sempre muito bem-vinda, né? Então, muito dentro da fala que a gente acabou de ouvir agora, eu vou compartilhar com vocês as minhas 5 âncoras, né, que me ajudaram a não ficar à deriva nesse processo de tantas mudanças e transformações. Então, a primeira âncora é a impermanência, a gente lembrar que tudo está em constante mudança e transformação o tempo todo, e se a gente olhar a nossa volta, a vida é feita de mudanças e transformações, e essa é mais uma mudança e transformação, e que tudo passa. A segunda âncora é lembrar, né, de agradecer, da gratidão, que mesmo uma situação que a gente está vivenciando, ela sempre poderia ser pior, então a gente identificar e reconhecer tudo de positivo que a gente tem naquele momento, né? Mas mesmo sabendo que tudo é impermanente e reconhecendo tudo que é positivo, vão ter momentos que você não vai estar bem. Então, esse é o momento da autocompaixão. É de você olhar para você com amizade e bondade e entender que naquele momento está tudo bem não estar bem. Né? O que você tem que observar é que se você não ficar bem por muito tempo, talvez você precise procurar ajuda para poder reequilibrar quimicamente o seu cérebro, né? Mas se você tem a parte do autoconhecimento, se conhece, sabe que aquilo ali é uma depressão química, espera porque também vai passar. E aí a quarta âncora é o autocuidado. Essa é a parte do nosso tratamento que só cabe a gente. O médico não pode beber água para você, ele não pode se alimentar de forma saudável, ele não pode sair da cama por você. Então a gente precisa fazer tudo isso, isso cabe a gente. E a última âncora é a compaixão, né? Então depois de tudo isso que a gente passa, de toda essa experiência, agora a gente sabe como é que as outras pessoas se sentem, né? Que também adoeceram. Então o que a gente vai fazer para ajudar essas pessoas? Então é usar a sua experiência para ajudar outras mulheres a passarem, mulheres, homens, crianças a passarem por essa experiência também. Eu acho que a gente conseguiu fazer um pouquinho disso aqui nesse programa de hoje. Eu quero agradecer muito a participação de cada uma de vocês, trazendo informações valiosas e compartilhando essa experiência. Muito obrigada, Luciana, Ângela e Gratidão. Fabiana. Nada. Obrigada a você que acompanhou o programa de hoje pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. A gente compartilhou muita informação importante aqui. Então, se você quiser rever, baixar ou enviar esse programa para quem precisa dessas informações, entra no site do Canal Saúde, lá você encontra todos os nossos programas. Semana que vem eu conto com você para mais um Sala de Convidados ao vivo. Até lá!